Olá a todos e a todas, hoje falaremos sobre as características gerais das abelhas e a diferença entre abelhas nativas e exóticas. Para começar o nosso trabalho, nós vamos utilizar esse modelo aqui, dessa abelha, que vai facilitar um pouco o desenvolvimento dos nossos trabalhos. As abelhas, elas dividem o corpo em cabeça, o tronco, o tórax e o abdômen. Na cabeça dessas abelhas, apresentam os órgãos sensoriais que se orientam para saber o que se passa ao seu redor. Possui grandes olhos compostos, que esses grandes olhos servem para a visualização da alimentação das abelhas e também da procura de predadores. Então, por exemplo, os zangões, que aí vale lembrar que numa família de abelhas, numa colmeia de abelhas, você vai encontrar várias castas. Você vai encontrar zangões, operárias e rainha. Claro que isso eu estou falando na questão da espécie Apis mellifera, que é a abelha africanizada. Mas quando nós falamos das abelhas nativas, nós podemos incluir também outras castas. No caso, por exemplo, das nativas, a gente vai encontrar as princesas, e vamos encontrar também, em algumas espécies, a espécie soldado, a casta soldado, que falaremos mais na frente, a particularidade de cada um desses membros. Voltando na cabeça da abelha, nós vamos encontrar grandes olhos compostos e que, dependendo da casta, vamos encontrar a diferenciação em número de omatídeos, que é o nome que se chama cada pequeno olho desse conjunto de olhos compostos. Os zangões nós podemos encontrar em torno de 13 mil omatídeos, as operárias 6.500 e a rainha em torno de 3.000. E por que existe essa diferença? Os zangões têm uma finalidade principalmente de procurar as rainhas virgens, que no caso são princesas ainda, que depois da fecundação que se tornam rainhas, e também a procura de colmeias, porque dentro da colmeia, aliás, do conjunto, se você estiver pensando no apiário, é o único membro que tem livre acesso para entrar nas colmeias. Então ele tem essa grande quantidade de olhos para achar essas colmeias. Além disso, na cabeça nós vamos encontrar também as antenas, que possuem os sentidos da audição, do olfato e do tato, e são fundamentais na escuridão da colmeia. Por meio do olfato, eles reconhecem suas companheiras de ninho, detectam seus inimigos. Nas duas antenas são localizados receptores olfativos, com função de captar odores como de floradas ou de rainha virgem para os zangões, por exemplo. Os zangões contam, como já falei, em torno de 30 mil omatídeos, e as operárias de 4 a 6 mil, e as rainhas de 3 mil cavidades. O complexo sistema visual das abelhas é composto por 3 olhos simples, que ficam em cima, na parte frontal da cabeça, e essa parte aqui é a que auxilia na parte noturna, digamos assim, dentro da colmeia. Aí na cabeça são localizadas as glândulas mandibulares, que dissolvem a cera e ajudam a processar a geleia real, no caso das abelhas Apis mellifera, que vai alimentar as rainhas. As glândulas hipofaringeanas, que funcionam do 5º ao 12º dia de vida da operária e transformam o alimento comum em geleia real. Já chegando no tórax, nós vamos encontrar 3 pares de patas, e que sendo um ponto mais importante, digamos assim, o que podemos destacar as patas posteriores, o 3º par, que lá nós vamos encontrar as corbículas, que ali é onde as abelhas vão carregar pólen, resina. É aí onde fica essa pequena cestinha que serve para carregar esse material. Elas possuem as asas, que aí é um detalhe interessante, porque, por exemplo, a abelha rainha, no caso da abelha Apis, ela possui essas asas e, se precisar voar, ela voa. Mas no caso das abelhas nativas, quando elas são fecundadas, elas continuam com asas, mas perdem a capacidade de voo. Que é interessante falar isso porque é uma característica que, às vezes, quando a gente está no campo ou então conversando com
com agricultores, com apicultores e até meliponicultores de início de atividade às vezes, e o pessoal diz assim, ó, meu enxame foi embora, no caso das abelhas nativas. Na verdade, esses enxames não foram embora, esses enxames morreram, porque justamente a rainha perde a capacidade. Então, se você não estiver alimentando, no período chuvoso, por exemplo, estiver constantemente alimentando, o enxame vai definhando, até que o ponto que todas as operárias param de existir, né, que elas vão morrer, e por último vai morrer a rainha. Então, não existe no caso das abelhas nativas essa história de dizer que o enxame foi embora. Na verdade, o enxame morreu. Diferente da abelha apis, que a abelha apis ela vai embora. Se tiver as condições fracas, quer dizer, não tiver as condições ambientais favoráveis a ela, ela pode levar o enxame embora. E aí você realmente vai perder todo o enxame. No caso aqui, no abdômen, é que nós vamos encontrar a vesícula melífera, que transforma o néctar em mel e ainda transporta a água coletada para a colmeia. O estômago, intestino delgado, glândulas serígenas, responsável pela produção de cera, as traqueias e os piráculos, que são os órgãos de respiração. Portanto, elas respiram por aqui e não por aqui, como normalmente as pessoas pensam. No abdômen dos zangões estão localizados os órgãos reprodutores, constituídos por um par de testículos, 2 glândulas de muco e pênis. E também no abdômen que estão localizados os órgãos de reprodução femininos, vagina, ovários, que no caso são 2, espermateca, que é a bolsa onde a rainha armazena os espermatozoides dos zangões, que a fecundaram. A glândula de odor, que permite a identificação entre as abelhas. Devido ao cheiro característico de uma abelha, não é aceita uma colmeia estranha. Um ponto que nós podemos destacar de diferenciação entre a abelha rainha nativa e a apis é que, por exemplo, na hora que essa abelha rainha ela voa para a fecundação, no caso da apis, ela é fecundada em torno de 19 a 20. Isso é o que fala os estudos, fala os textos, mas ainda não existe uma comprovação para confirmar se isso realmente é confirmado, mas se fala em torno de 19 a 20. No caso da abelha, por exemplo, a abelha uruçu, a uruçu nordestina, ela é fecundada com apenas um zangão. Então, é interessante destacar o seguinte, se você for fazer uma divisão de enxame depois do período chuvoso, no caso, nas nossas condições aqui, em torno de setembro até janeiro, você tem condições de fazer divisões de enxame de abelhas nativas. Se você perceber, você fez a divisão, em torno de 6 a 15 dias é possível você já encontrar uma rainha dentro da caixa. E você observar que essa rainha não está respondendo de acordo com o que seria necessário. Por exemplo, você coloca lá, fez a divisão, e essa rainha está com pouca postura, provavelmente ela foi fecundada com zangão de péssima qualidade, digamos assim. Então, não se deve esperar por outro ano você criar uma nova rainha. Se for possível, está na época, faça uma nova rainha, substitua essa rainha, para que você tenha enxames fortes, para por esse período chuvoso você consiga passar sem ter a perda desses enxames. Na extremidade do abdômen está localizado o ferrão. Para a rainha, o ferrão funciona como instrumento de orientação e visa localizar as células dos favos que irá ovular. Eventualmente, ele era utilizado para ferroar outra rainha que tenha nascido ao mesmo tempo, com o qual lutará até a morte pela diferença entre a colmeia. Isso no caso das abelhas apis. No caso das abelhas nativas é diferente. Você pode entrar dentro, abrir uma colmeia e vai observar que tem a presença de várias princesas. Essas princesas, elas estarão vivas, elas estarão trabalhando dentro da colmeia e vão trabalhar conjuntamente como se fosse uma operária. Ela só vai se tornar uma rainha se houver uma necessidade. Por exemplo, se você não tem essa rainha, uma rainha, ou você fazer uma divisão, aí uma dessas princesas é que vai se tornar uma rainha. Mas se não houver necessidade, ela vai viver a vida todinha trabalhando como se fosse uma operária. O ferrão da rainha possui um formato diferente, com uma superfície lisa. Após penetrar e injetar o veneno, ele volta para o seu estado normal. Já as operárias possuem um ferrão em forma de serrote, serrilha, que após penetrar na superfície mais rígida,
como a pele humana, ele fica preso e puxa parte dos órgãos internos, que acaba causando a sua morte na sequência. E os zangões não possuem ferrão. No caso das abelhas nativas, que a gente fala, eu estou falando mais da abelha nativa, porque existe vários nomes. Você pode ser chamado de abelhas nativas, abelhas sem ferrão, abelhas indígenas, abelhas silvestres. Então, é praticamente o mesmo, são as mesmas abelhas. Só que desses termos que foram falados, abelhas sem ferrão, as abelhas nativas possuem ferrão, só que é um ferrão atrofiado. Então é muito mais fácil a gente falar que são abelhas sem ferrão para assimilar, para ficar mais fácil didaticamente. Outra questão é que, no caso da Apis, quando a rainha nasce, a primeira que nasce, se tiver outras para nascer, ela vai lá e mata todas as outras, porque ela que é a principal, é a primeira. No caso dessas nativas, não. Elas vão trabalhar normalmente como se fosse uma operária e só vai se tornar rainha, como falei anteriormente, se houver uma necessidade. Uma abelha visita, no mínimo, 10 flores por minuto. Isso é uma informação bastante interessante. Precisando de 10 minutos para encher a vesícula melífera, que também é chamada de papo. Ou seja, dá mais ou menos 100 flores. Faz em média 40 coletas, 4 mil flores. E em média uma colmeia tem 10 mil campeiros, totalizando 40 milhões de flores visitadas diariamente. Então veja qual é o trabalho que existe numa abelha. E que às vezes as pessoas não valorizam, só vão lá para tirar o mel. Mas o trabalho é muito grande de uma abelha dessa. Isso são informações do caso da abelha Apis. Nas abelhas nativas, você vê, claro que de acordo com o tamanho, você vai ver se ela vai ter essa mesma quantidade ou não. Um enxame de Apis você vai encontrar de 20 mil, 50 mil, até 120 mil abelhas. No caso da Uruçu, você vai encontrar, sei lá, 2 mil abelhas. A Jataí você pode encontrar um pouco mais, mas é uma população pequena. Quando você pega uma Apis que tem um voo, digamos assim, um voo econômico de torno de 1,5 km, um diâmetro de 1,5 km, pode chegar até 3 km. As abelhas nativas não, elas vão ter um voo menor. No caso das Uruçus nordestinas, elas têm um raio de ação em torno de 2 km. Das jataís, as iraís, as mosquitos, é em torno de 300 e falam até em 500 metros. Então é preciso ter essas informações para você poder fazer um trabalho de aonde você vai colocar o seu meliponário ou o apiário. Você vai ter que saber também qual é a florada que tem ao seu redor. Se for abelhas menores, você vai ter que encontrar bastante floração muito mais próximo dessas abelhas. No caso da tiúba já é diferente, já existe a tiúba, que é a Uruçu cinzenta, já existem alguns estudos que já foram colocados até chips nela para poder fazer o mapeamento e chegou até uma distância de 10 km. Então é um dado bastante interessante que hoje já está sendo avançando essas informações. Então até essas informações que eu falei a vocês, de 1,5 km, 500 metros, 300 metros, pode ser que no futuro isso aí caia, essa informação, e possa até que dizer que essas abelhas estão desmentindo o que a gente achava que era importante e que achava que elas faziam. Quando as abelhas, a rainha vai lá e faz a postura na colmeia, no caso da Apis, é de 1 a 3 dias é o período de ovo. A partir do terceiro dia começa a fase de eclosão. Do terceiro ao 8º dia é a fase de larva. Do 8º dia, no caso da rainha, a célula é operculada, ou seja, é tampada. E aí o zangão e a operária continuam na fase de larva. Do 8º ao 9º dia, a célula, no caso da operária, é operculada e que tampa o casulo, tanto ela como o zangão. Do 10º ao 10º período e ao 10º período de e meio, vai na pré-pupa, tanto a rainha como a operária. E o zangão está tecendo o casulo. Do 11º dia até o 12º dia, 11º dia, na verdade, pré-pupa,
é na operária e no zangão. Já a rainha já é pupa. Do 12º dia, tanto a operária como a rainha é pupa. E o zangão ainda é pré-pupa. Do 16º dia, a rainha já nasceu. Enquanto o zangão e a operária ainda é pupa. No 21º dia, a operária nasce. E o zangão nasce aos 24 dias. Essas informações, quando você pega e passa para a abelha nativa, é praticamente você ter que dobrar essa informação. Então, se a abelha vai nascer, por exemplo, a operária com 21 dias, é provável que a abelha uruçu, por exemplo, ela vai nascer de 42 a 53 dias. E aí, o tempo de vida de uma operária, por exemplo, a partir desses 21 dias, ela vai viver em umas condições boas, vamos supor, em torno de 42 dias. Já nas nativas, isso já vai para quase 60 dias, 56, 60 dias. Essa informação é interessante porque, como eu falei anteriormente, se você vai fazer uma divisão de um enxame, para nossas condições, você vai fazer a divisão em torno até janeiro. Por quê? Se você fizer a divisão no começo de janeiro, está ótimo, final de janeiro já complica. Nas nossas situações aqui, em torno de abril começam as chuvas, março já começa a situação mudar, a florada começa a diminuir. Então o que acontece? Nesse período, você vai ter muito mais trabalho em ter que manter esses enxames jovens. Então, o que vai acontecer é que nesse período de chuva, de período chuvoso, é muito provável que você vai ter que dobrar as atenções nesses enxames mais fortes, mais fracos, e tendo aqui alimentar esses enxames até que eles estejam prontos para viver tranquilamente após o período chuvoso, quando vem o período das floradas. As abelhas conseguem enxergar bem, certo? Mas algumas cores elas não enxergam. Então, por exemplo, o vermelho, elas não conseguem enxergar direito. Para elas, o vermelho é igual ao preto. Então, a imagem é semelhante. E isso é interessante porque você percebe, ela consegue enxergar bem o vermelho, o amarelo, o vermelho. O vermelho vem com preto, mas o amarelo é o principal. Então, se vocês observarem as flores, a maioria das flores são amarelas. E isso é uma forma de atração dessas abelhas, porque ela consegue, isso é questão de anos de evolução e que chega até esse patamar. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.